Então, muito obrigada, boa tarde a todos, boa tarde a toda a equipe de saúde e também obrigada à equipe técnica de saúde bucal da Secretaria de Estado de Santa Catarina pelo convite. E já compartilho com vocês que o assunto de hoje, então, esse impacto do cigarro eletrônico de narguilé na saúde bucal, foi um desafio também para mim, pois é um assunto que nós vemos muito, mas eu nunca tinha parado para montar uma aula para estudar a fundo, né? Então, isso também foi um desafio, inclusive, para mim. Bom, então, um pouquinho, o José Djalma já me apresentou, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre quem eu sou, né? Então, eu sou professora Graziele Ramos, sou formada pela UFSC em odontologia, sou especialista pelo CRO em patologia bucal, também estou terminando uma especialização em tecnologias digitais para educação pela UNOESC, fiz meu mestrado e meu doutorado todo na parte de patologia, né? Diagnóstico bucal e patologia, e fiz habilitação em laser terapia, então isso também é uma das áreas que eu acabo trabalhando. E atualmente, então, eu sou professora dos cursos de graduação na área da saúde da UNOESC e também do mestrado em biociências de saúde da UNOESC. Trabalho no campus de Joaçaba, aqui em Santa Catarina, né, no meio oeste de Santa Catarina. E também nós temos uma liga de cirurgia e patologia bucal, até que hoje a gente tem a participação de alguns dos nossos alunos. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória, né? Então, de como que eu cheguei até aqui, né? Então, a gente teve o convite da Isabela, né? E a Roberta me deu todo o suporte hoje, então eu agradeço todo esse suporte hoje. Bom, quando a gente fala desses dois assuntos, então, quando eu pensei em montar, eu sei que muita gente já conhece, mas o objetivo quando a gente pensa em cigarro eletrônico, a gente acha que é tudo a mesma coisa. Mas não. Então, eu vou trazer um pouquinho do que é o cigarro eletrônico, o que é o narguilé, qual que é a prevalência desse uso hoje, e aí o foco da nossa aula, que é a parte das repercussões na cavidade bucal. Tanto a parte de lesões quanto das alterações dentais. Então, quando a gente fala de cigarro eletrônico e de narguilé, a gente junta todos eles num grande grupo, que são os dispositivos eletrônicos para fumar, ou os DEF. Então, que eles é um novo tipo de produto de tabaco que foi lançado há pouco tempo. Então, ele apareceu ali há menos de 10 anos, né? Inclui cigarro eletrônico, os produtos de tabaco aquecido, os pods, os vapes. E então a gente tem as mais diferentes aparências, né? Então, alguns são mais parecidos com cigarro mesmo, outros são mais parecidos com cachimbo, alguns não parecem nada do que a gente tem, né, normalmente no mercado, e alguns são mais parecidos com esses, parece um pendrive, né? Tanto é que eles são chamados de e-cigarettes, né? E são equipamentos que são a bateria, utilizados para fumar ou vaporar, né? Então, esses sistemas, os diferentes sistemas, eles têm em comum que eles contêm nicotina através de um meio líquido, né? Então, é por isso que eles falam muito vaporar. E desde 2019, no Brasil, 2009, eles são regulados no Brasil, tanto a importação quanto comércio e propaganda, eles são proibidos. Até no dia 30, agora essa semana, a gente teve uma consulta pública sobre justamente se ia ser liberado ou não, então eu ainda não tenho o resultado, mas a gente teve essa consulta pública. Em vários lugares do mundo, eles já são liberados, mas no Brasil a gente ainda não tem essa liberação. Mas todo mundo sabe que a gente tem isso aí, a venda nas tabacarias, a gente tem a venda livremente não, né?
mas amplamente difundida na internet, né? Então, muito fácil a gente consegue comprar hoje, super, super simples, né? E eles foram criados no ano de 2000, ele por volta dos anos 2000, na China. E no início, eles tinham muita propaganda de que seria um hábito menos nocivo do que o cigarro, né? Então, ele vinha com como uma alternativa para parar de fumar, porque eles tinham uma menor quantidade de nicotina, né? Não promoveriam a queima do tabaco, mas e aí essa fumaça não liberaria monóxido de carbono e alcatrão. Porém, a gente sabe que eles, tudo bem, eles não liberam isso, mas eles liberam outras substâncias, né? E acredita-se, estima-se hoje que mais de 2,4 milhões de brasileiros já experimentaram o cigarro eletrônico. Então, para quem não conhece, essa seria basicamente a cara, né? Que ele traz como anatomia do cigarro eletrônico, então seria a nossa bateria, o sensor que é acionado pelo ato de tragar, o aromatizador e o cartucho, onde tem o líquido, né, com nicotina ou outras substâncias que estão aquecidas. Então, basicamente, esse é o nosso popular cigarro eletrônico. Nós temos 3 grandes grupos, né, que seriam os tipos, que seriam os cigarros aquecidos, né, que é o que é mais parecido com o cigarro normal, os vaporizadores de erva e os produtos que são chamados de produtos híbridos. Então, esse que seria o cigarro aquecido, né, que é um pequeno cigarro aquecido à bateria, que produz um aerosol de nicotina e outros componentes químicos. Basicamente, ele libera a mesma quantidade de cigarro comum, mas com um mecanismo diferente. Então, ainda tem alguns que falam que é mais do mesmo, né? Então, a gente tem uma mesma, a única diferença que ele é aquecido não por combustão, e sim por uma bateria. Nós temos também os vaporizadores de ervas secas, que eles aquecem apenas o tabaco picado ou outros tipos de aerosol e de ervas, né, produzindo um tipo de aerosol, o vapor, que são esses mais quadradinhos, né, que a gente vê muito os jovens por aí com eles, né? E a gente tem os produtos híbridos, que eles funcionam, tem a característica do cigarro eletrônico e do vaporizador, né? Então, eles podem ser utilizados tanto com ervas secas quanto com outros tipos de líquidos. Então, aqui a gente tem, né, os diferentes tipos. Então, esse foi o primeiro lançado, né, que é muito parecido com o cigarro convencional. Depois entrou esse com uma bateria que parece uma caneta, né? Então, que esses líquidos podem ser recarregados. A nossa terceira geração, então, também estão recarregados e eles apresentam um pouquinho mais de nicotina. A quarta geração são os chamados de pods, né? Que são os mais comuns e mais frequentes que a gente consegue observar. E os vaporizadores, né? Então, que tem esse, como o narguilé, né? E esse último, que é um aparelho que não utiliza líquido e mais um pequeno bastão de tabaco aquecido por uma bateria. Então, basicamente, os que hoje a gente mais encontra são os de quarta geração e os vaporizadores mesmo. Então, esses de quarta geração, esses cigarros eletrônicos de quarta geração, são chamados de pods. Eles têm esse tanque, e esse tanque você tem diferentes quantidades de tragados, na verdade, que eles chamam de... Ai, se jogar a palavra. Mas, e aí, essas quantidades de tragadas, você compra um aparelho de determinada quantidade, né? E ele pode ser descartável ou reutilizável, né? Então, os puffs, a determinada quantidade de puffs, que seriam as tragadas.
E esse descartável, ele vai ter ali, por exemplo, 500 pães, e acabando isso, ele recarrega a energia, mas ele acabou isso e encerrou, né? Já o reutilizável, né, essa bateria é recarregável, e esse bocal e o tanque podem ser trocados. Então, você tem um cartucho que é um pouco mais demorado, né, de utilização. E aí, quando a gente fala de valores, esses valores, aqui é uma reportagem um pouco mais antiga, então ele tem ali um valor dependendo de 30 a 150 reais, os descartáveis, e os reutilizáveis ali de 800 a 400, 500 reais. Eu, com a ajuda de alguns alunos, né, eu fui consultar os universitários, a gente brinca, né? E aí o valor ele está em média de 70 a 150 reais desses descartáveis, e um pouco maior, né? Os híbridos aí um preço de 200, chegando até 800 reais os reutilizáveis. Então a gente vê que não é uma coisa barata também, né? E aqui eu trouxe o depoimento de uma reportagem que eu encontrei, né? Então, por que isso está tão frequente, né? Então, é um depoimento dessa garota, né? A Thaís, que é usuária de cigarro eletrônico há 5 anos, e ela fala, né? Todo mundo está usando. Está todo mundo usando. Todo mundo que fuma cigarro ama o pod, que é o cigarro eletrônico. E ela fala que ela fumava cigarro convencional, que ela não fumava cigarro convencional, mas fumava narguilé. E começou a perder o interesse nesse por causa desse novo aparelho. Então, ele é muito mais fácil de manuseio, né? Porque ele é fácil, você coloca no bolso e leva para qualquer lugar. Né? Então, ele acabou ganhando muito o gosto, ele caiu no gosto das pessoas justamente por essa praticidade. Então, aqui também eu trouxe algumas, né? Então, esse é um dado de agora de agosto de 2023. Então, ele tem os diferentes, né? Ele fala diferentes sistemas de cigarro eletrônico e os dinheiros, e o valor, né, de cada um deles. Então, até ele fala, esse, por exemplo, é rasgar dinheiro, né? Então, ele traz o que é o melhor custo-benefício para ele. Né? Então, esse seria o aparelho, né? Então, o kit ele ficaria em torno de 350, e aí tem vários, né? Então depende muito do modelo que for escolhido. E o narguilé, ele é um cachimbo, que é também conhecido como cachimbo de água, ou hookah. Ele é esse dispositivo, né? Então, a gente tem aqui um forninho onde a gente coloca um carvão, aqui coloca a erva, né? Ou substância, nicotina, enfim. E aí, aqui embaixo, ele vai uma base com água, e essa é onde eles compartilham, onde as pessoas compartilham essa mangueira ou tubo, né? Então, você vê muito nas tabacarias, o pessoal tem ela somente e vai passando de um para o outro, mais ou menos a mesma lógica do chimarrão, só que com com a base de cigarro, de nicotina, enfim, essa vaporização, né? E ele é erroneamente considerado menos nocivo à saúde pela população. Então, essa é a ideia que as pessoas têm. E esse dispositivo, então, ele é usado tanto para fumo de essências, então aqui a gente tem algumas, né, como tabaco, como outras substâncias, e algumas delas psicoativas, né? Então, por exemplo, a maconha é uma das possibilidades também de uso com o narguilé. Então, a gente tem aqui as diferentes ervas, essências que podem ser utilizadas. E aí, acredita-se, né, já pensando, já caminhando para dentro dos efeitos, a gente acredita que 45 minutos de narguilé
aumenta o batimento, aumenta o batimento cardíaco e a concentração de monóxido de carbono expirado. Então, tem uma maior exposição também a metais pesados, tóxicos, como, por exemplo, o cádmio. Né? Então, é uma das drogas que a gente tem. E a longo prazo, já se sabe que o narguilé causa câncer de pulmão, câncer de boca, bexiga, aterosclerose, doenças coronarianas. E o narguilé também, ele está associado não somente ao uso do tabaco, mas também, né, ao aumento do uso de tabaco, mas também outros infectos contagiosos, então principalmente herpes, hepatite C. Por quê? Porque você compartilha aquele bocal entre todos os usuários. Então, isso faz com que a gente tenha também uma transmissão de alguns vírus, por exemplo, ali no Covid, né? Então, esse compartilhamento do narguilé, do bocal entre as pessoas, pode ter uma maior incidência de doenças infecto-contagiosas. Mas, bem, qual que é a prevalência disso? Né? Então, eu tenho buscar na literatura alguns artigos que tanto do uso de cigarros eletrônicos quanto de narguilé, isso é muito recente, então a gente tem ali de 2000 que ele foi criado, então agora, se a gente vê nos últimos, mesmo depois da pandemia, assim, surgiu com mais força o cigarro eletrônico, o narguilé um pouquinho antes, né? Mas acredita-se que, então, 6,7% da população, então 2,4 milhões de indivíduos, já provaram esses dispositivos para fumar e cerca de 2,3 já usam atualmente. Então, 80% das pessoas relataram ter já experimentado esses cigarros eletrônicos, esses dispositivos. Eles têm entre 18 e 34 anos. E também a prevalência de uso diário foi maior nessa mesma faixa etária. Então, isso foi quase 10 vezes maior do que os faixa etária superiores. E mais da metade dos usuários de EDS nunca fumaram na vida. Então, eles começaram a utilizar esse tipo de dispositivo com um cigarro eletrônico mesmo. E aí a gente vê que tem mais mulheres e indivíduos com escolaridade mais elevada do que quando comparado com o cigarro convencional. Esse é um estudo que a gente tem mostrando, né, antes da pandemia e depois da pandemia. Então, no tabagismo a gente vê que ele reduziu, mas o narguilé ele ampliou muito, o cigarro eletrônico também ampliou bastante. Né? Então, aqui a gente tem, né, acredita-se que a gente tem um pouco mais de homens do que mulheres no narguilé, né, nos dois. E a região que mais apresenta, né, é a região centro-oeste. Então, esse foi uma investigação realizada em 2022, através de ligações para as pessoas, né? E a região centro-oeste foi a que teve maior ocorrência. Então, a gente tem ali o sul logo atrás, né, como segundo colocado como maior quantidade de pessoas que fazem uso do cigarro eletrônico de narguilé. E também aqui a gente tem um outro estudo, né, ele concluiu que o risco, ele avaliou, né, que o uso desses cigarros eletrônicos pode ser uma iniciação como o tabagismo, né? Então, ele concluiu que, sim, esses usuários de cigarro eletrônico têm um risco maior a continuar fumando depois, né? Então, por isso que eles ainda concluem que essa liberação do cigarro eletrônico pode ser um problema de saúde pública no Brasil. E esse outro estudo, então, em 2018, ele mostrou que quase 300 mil pessoas eram consumidoras de narguilé, né? Então, isso é uma pesquisa que foi realizada em parceria do IBGE com o INCA. Então, notem uma quantidade bem grande. E aí a gente tem muito alto essa ocorrência entre os universitários, especialmente na área da saúde, né? Então, eu vou trazer alguns estudos
que mostram que 55% desses estudantes, então de 3 capitais, já fizeram uso do narguilé. São Paulo, então, esse percentual chegou a 80% dos estudantes. Então, pense, a gente está falando em estudantes da área da saúde, né? Então, que deveriam ter mais informação, né? Então, acredita-se que isso ainda não era muito divulgado. Então, nesse outro estudo, a gente tem, né? Então, é bem parecido com o anterior. Então, a gente tem aqui o Centro-Oeste como sendo o principal, né? Tanto em homens quanto em mulheres, com maior prevalência do uso do cigarro eletrônico. E também o uso do narguilé, né? Então, seguido do sul do Brasil. Então, se a gente for pensar, ela está com uma prevalência, se a gente for pensar, somente que 15% da região centro-oeste, ali, Brasil, 10, 11%, né? É baixo. Só que se a gente for olhar dados ali de 2018, 2019, era muito menor. Tinha ali 0,8, 0,9, e agora a gente já tem cerca de 10% de entrevistados, né? Então, a gente tem aqui, ele trouxe cerca de 1,5% já usou os 3, né? Mas ainda a grande maioria acaba usando o cigarro industrializado, aqui o narguilé e seguido do cigarro eletrônico. Né? Então, aqui ele traz uma população investigada, né? E eles têm em torno de 2 milhões de pessoas que já utilizaram os 3. Mas então, né, quais seriam esses efeitos do cigarro eletrônico, do narguilé, exatamente, propriamente dito, né? Então, a gente já tem na literatura, narguilé a gente tem um pouquinho mais na literatura, mas o cigarro eletrônico ainda é um pouco controverso. Tá? Então, eu vou trazer algumas coisas para vocês. É muito variado ainda. Então, a gente ainda não tem, por exemplo, uma avaliação a longo prazo do uso do cigarro eletrônico, porque a gente tem ali cerca de 23 anos somente de uso, né? Então, ainda a gente não tem certeza, não tem, então, não que não tenha certeza, mas não tem tudo que ele pode causar. Então, quando a gente fala, a gente já tem algumas ocorrências de insuficiência cardíaca congestiva, tosse, hipotensão, confusão mental, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, e câncer bucal e câncer pulmonar, o risco aumentado da dependência de nicotina, e uma doença que é próprio desse tipo, especialmente do cigarro eletrônico, que é a EVALI, né? Então, que é uma lesão pulmonar, ele já ganha o nome mesmo de lesão pulmonar associada ao cigarro eletrônico ou vaping, né? Ou esses vapes, que foi um surto, teve um surto ali, especialmente em 2019, nos Estados Unidos, que ele levou o CDC a fazer essas investigações. Então, sabe-se que a partir de fevereiro de 2020, a gente já teve um total, foi registrado ali um total de 2.800 casos dessa doença, né, em todos os estados dos Estados Unidos, né? Então, tiveram com 60 mortes confirmadas. Né? Então, é bastante assim, essa incidência. Né? Então, é muito recente ainda. Então, a gente não consegue, por exemplo, ter um real impacto. Só que a gente vê que esses efeitos são cada vez piores. Por que também? Um dos motivos que o Congresso quer controlar é porque aí você consegue ter uma melhor controle do que tem ali dentro. Então, você consegue regular, e regula a fabricação, regula a importação também. Porque hoje é tudo bagunçado, então a gente não tem uma quantidade exata de nicotina, a gente não sabe exatamente, cada marca faz o seu, e aí isso vai ser, não tem um padrão não se sabe se isso vai ser regulado ou não, se vai funcionar.
Por quê? Porque a gente continuará tendo os contrabandos, né? Então, a gente não vai conseguir controlar tanto isso. E aí, nesse artigo, eles reuniram todos o que já tinha publicado até o momento, né? Então, é um artigo de 2021, que mostra que no cigarro eletrônico e no líquido, né, a gente tem um aumento de nicotina, a gente tem metais pesados, nanopartículas também, tem a presença de glicerol, e isso causou, em estudos in vitro, então, tanto nos queratinócitos quanto nos fibroblastos, redução de proliferação celular e migração, apoptose, indução de apoptose, morte e necrose, estresse oxidativo e dano do DNA e alteração de morfologia celular. Além disso, a gente tem também uma produção de citocinas maiores, e isso fez com que a gente tenha uma alteração na microbiota. Então, a gente tem uma quebra na nossa homeostase dos micro-organismos, alterando uma microbiota, a nossa microbiota bucal. E aí, essa alteração na microbiota, ela também fez com que a gente tenha uma alteração de microbiota periodontal mesmo, né? Então, a gente tem aí 284 genes alterados que foram observados, aumento de interleucina 2, de interleucina 6, de interferon gama, de fator de crescimento de fibroblastos, de TNF-alfa e redução de interleucina 10. Então, isso é o que a gente tem, né? E aqui são algumas das bactérias que a gente tem, que teve alteração também, né? Então, tipos de bactérias, quinobactérias, né? Então, isso todos que a gente teve alteração nesse microbioma. E quando a gente vem para a cavidade bucal, o que a gente mais observa na literatura são os traumas causados pela explosão desses dispositivos. Então, a gente tem relatos de fratura, de avulsão dentária, formação de hematomas. Aqui eu trouxe algumas fotos, né? Então, a gente tem formação de hematoma, de avulsão, ulcerações e queimaduras intraorais, perfuração de palato, né? E aí estendendo para a cavidade bucal e além dos efeitos em tecidos moles. Então, tem as mais variadas ocorrências de traumas devido à explosão. Mas não somente de explosão, a gente está aparecendo alguns efeitos, como, por exemplo, a presença de xerostomia, né? Então, esses usuários estão relatando aumento de xerostomias, candidíase crônicas hiperplásicas, língua pilosa, e também a melanose, que são típicas de fumantes, também está sendo observada em maior número nesses usuários. E, além disso, alguns problemas periodontais. Então, a gente tem aumento de profundidade de bolsa periodontal, perda de inserção clínica, defeitos ósseos verticais e também hemorragia à sondagem. Além disso, a gente tem alguns outros estudos, que são estudos in vitro, que estão avaliando, por exemplo, se tem pigmentação de esmalte, se tem alteração de cor na cerâmica, o efeito também na coloração de esmalte e até mesmo um potencial cariogênico desses sabores, né, sabores mais adocicados. Então, todos são ainda estudos in vitro, que a gente ainda não tem certeza como é que... Então, são todos estudos ali super recentes, né? Então, esse de cariogênico é um pouquinho mais antigo, de 2018, mas a gente ainda não tem muito tempo e não tem estudos clínicos sobre isso, né? Então, ainda vai demorar um pouquinho ali para a gente conseguir testar isso clinicamente. Até porque a gente tem ainda muitos usuários que são esporádicos, especialmente o narguilé, né? Então, por quê? Ele geralmente usa no final de semana, usa numa festa.
Então, dificilmente as pessoas estão usando isso diariamente. O cigarro eletrônico e os vapes têm mudado um pouquinho isso, né? Porque eles conseguem guardar no bolso e levar na mochila, por exemplo. E aí, a gente tem uma dificuldade também nesse tipo de cigarro eletrônico, porque as pessoas não estão considerando cigarro eletrônico como um cigarro, né? Então, acabam achando que eles podem fumar o cigarro eletrônico em qualquer lugar. Então, e não, né? Então, eles também fazem mal para as pessoas que estão ao seu redor. Então, essa fumaça tem o mesmo efeito do que o cigarro convencional. E eu quis trazer também aqui um estudo que foi feito aqui na Univale pela professora Sara Pilastes, que eles avaliaram in vitro com ratos o efeito da fumaça do narguilé. Então, elas desenvolveram um dispositivo para fazer com que esses ratos fumassem o narguilé, e foi observado que algumas lesões já estão observadas, né? Então, eles fizeram um determinado protocolo para isso e observaram o que a gente chama de lesões potencialmente malignas. Então, seriam as nossas leucoplasias e as nossas eritroplasias. Seriam lesões que precedem o risco ao câncer de boca, né? Então, mesmo pouco tempo, a gente já tem algumas evidências, né? Então, um estudo aqui de Santa Catarina que eu quis mostrar para vocês. E algo que vem muito forte são as campanhas de prevenção, né? Então, a gente sabe que o Brasil é muito forte na campanha de prevenção de tabaco, antitabagismo, e aí isso tem surtido efeito ao longo dos anos, então, porque a gente vê uma redução no tabagismo mesmo. Então, tanto é que hoje a gente não é proibido fumar em ambiente fechado, tudo isso, né? E aí, com o narguilé e o cigarro eletrônico, parece que isso se inverteu. Então, passou-se a ter uma campanha muito forte, especialmente nos últimos anos, de que ele é um cigarro como os outros, né? Então, ele parece inofensivo, né? Até tem essa campanha do Ministério da Saúde, né, do controle ao tabagismo, que fala, parece inofensivo, mas fumar narguilé é como fumar sem cigarro, né? Então, porque a intensidade é muito maior, né? Então, eu trouxe aqui algumas das campanhas que a gente tem, né? Não se deixe enganar pelas novidades, né? Os dispositivos eletrônicos para fumar também matam, né? Então, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia alerta para os surtos de doenças respiratórias associadas ao uso do cigarro eletrônico, né? Então, a gente tem essa ampliação dentro das campanhas também de prevenção, né? E o que a gente pode concluir com tudo isso? A gente ainda não sabe quais são esses reais impactos do cigarro eletrônico e do narguilé. Por quê? Porque a gente ainda não tem estudo a longo prazo. Não é diferente do cigarro que a gente tem lá desde a década de 20, década de 30, as pessoas utilizando cigarros, você tem consegue realizar estudos a longo prazo. No cigarro eletrônico a gente tem um pouco mais de 20 anos, né? Então, e agora, nos últimos anos, é que isso vem aumentando muito. E acredito que a própria pressão como a gente tem essa campanha muito forte do diminuição ao tabagismo, o cigarro eletrônico ele veio com uma sonda mais focada para o jovem. Então, porque são dispositivos coloridos, são dispositivos fáceis, né, de acabar transportando. E é como aquele relato da entrevistada falou, todo mundo está usando, então é novidade, todo mundo quer conhecer, né? Então, esse uso está ampliando e muito.
Então, a gente precisa trabalhar, sim, com a prevenção. E a gente vê, assim, mesmo na universidade, assim, até, sei lá, 2, 3 anos atrás, você via poucos alunos fumando. Você via ser dois, né? Então, ali na hora dos intervalos. Hoje, você vê muito aluno com cigarro eletrônico, né? Especialmente, a gente brinca aqui, especialmente antes deles terem aula comigo, né? Porque depois da patologia eles dão uma diminuída, mas não é sempre, né? Mas tem vários países que já regularam, tem esse uso liberado, e o Brasil a gente está ainda num impasse. Eu ainda não, até hoje ainda é proibido, tanto comercialização quanto propaganda. Mas a gente não sabe o que ainda não tem resultado dessa questão. Né? Então, pode ser que isso seja regulado, isso seja liberado logo. Né? Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Né? E sempre a prevenção é o melhor. Né? A gente precisa trabalhar com prevenção. Então, trabalhar com, especialmente os jovens, que é onde está o foco desses cigarros eletrônicos. E eu acho que basicamente era isso que eu queria passar para vocês. Então, trago talvez algumas dúvidas a mais, né? Mas eu acho que o importante mesmo, a mensagem que eu quero deixar é: prevenção é a alma do negócio. Então, repassem a informação para os jovens e conhecidos de vocês que não é tão inofensivo assim, né? Então, o cigarro eletrônico continua sendo tem tanto ou mais prejudicial do que o cigarro convencional. Então, muito obrigada pela atenção e fico disponível para as perguntas. Vamos lá, Gustavo Pedrosa. Essas alterações que não envolvem explosão do DEF não são bem semelhantes às encontradas em indivíduos fumantes dos cigarros comuns? Essas alterações, vou repetir aqui, que não envolvem explosão do DEF, eu não vou conseguir, acho que você, Graziele, você sabe a sigla, né? Não são bem semelhantes às encontradas em indivíduos fumantes dos cigarros comuns? Você pode ajudar a gente com essa pergunta? Sim, o que a gente tem observado é que eles são bem semelhantes mesmo. Então, um pouco por causa do calor, que a gente sabe que essas alterações são reações do próprio epitélio em decorrência do calor, e também as substâncias, né? Então, a gente tem aí essa questão de alguns metais pesados e a própria nicotina, né? Então, a longo prazo, a gente acredita que essas pessoas também um dos grandes problemas também é que estão sendo expostos mais cedo. Tem estudos que crianças de 12 anos já estão expostas a cigarro eletrônico, já usando cigarro eletrônico. Então, a longo prazo, a gente também vai ter esses mesmos alterações que a gente tem no cigarro normal. A Luara aqui parabenizou, né, a professora pelo um assunto com certeza muito importante, relevante, né, hoje em dia, complemento aqui. Queria perguntar se você leu ou sabe algo sobre o charuto, se tem o mesmo nível de manifestações bucais. Graziele, você acha que consegue ajudar a gente aí com essa pergunta? O charuto tem dentro ele se encaixa, o charuto eletrônico ou o normal? Porque assim, o que a gente tem de diferente dentro do charuto convencional é a intensidade, né? Então, porque você tem... a pessoa não vai ficar o dia inteiro fumando um charuto. Então, ele acaba tendo uma ocorrência menor. Mas as manifestações são as mesmas. A gente tem muitos casos de leptoplasia também associados, além de algumas lesões até traumáticas pela própria localização, então, especificamente no lábio, né? Principalmente cachimbo. Você tem, às vezes, algumas áreas como se fosse um queimado no lábio, que é onde apoia o charuto e o cachimbo. Mas as manifestações são muito parecidas. Bom, então, obrigada pelo convite novamente, obrigada a todos pela atenção. Vou compartilhar no chat meu e-mail, tá? Então, se vocês quiserem
trocar uma ideia, ou, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas respondo. As nossas demandas da universidade estão bem cheias, né? E aí às vezes eu demoro um pouquinho, mas fiquem à vontade, se quiserem tirar alguma dúvida também. Nós estamos aqui em Joaçaba, né? Então, atendendo a parte de estomatologia e patologia também, né? Então, fica disponível se vocês tiverem algum caso que quiserem discutir, né? Pode entrar em contato por e-mail também. Então, obrigada à equipe também por todo o suporte, a Isabela que está nos acompanhando, né? Pelo convite, pela Secretaria de Saúde do Estado, e fica disponível, né? Para outros momentos também, é um momento muito rico de discussão.